Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus é bom.
Deus é bom. Deus é bom. Quero agradecer de todo o coração aos nossos líderes, aos nossos filhos, os membros da igreja. Nós fazemos parte de uma família vencedora, de uma família próspera, uma família abençoada. E eu tenho o privilégio de estar nessa casa já por mais de 40 anos. Casei-me aqui, os meus filhos cresceram aqui, casamos todos os nossos filhos aqui, e todos os nossos filhos foram enviados para a obra de Deus daqui. Tudo aconteceu aqui. Então eu não posso dizer que esse lugar não é abençoado. Esse lugar é um lugar próspero, é um lugar para a tua família, é um lugar para a nossa família. Tanto é que nessa noite eu não posso falar de outro tema se não for família, se não for casamento. Nós temos desfrutado de uma unção em que você recebe o toque de mão, você cai pelo poder de Deus, você fica maravilhado pelos milagres que os teus olhos veem. Mas eu quero despertar você para a unção que está dentro da família e do casamento. E você vai acompanhar comigo, mesmo que de uma maneira resumida, alguns princípios que vamos aplicar dentro do que é família, do que é um casamento, e como podemos vencer todas as nossas fases em Cristo, através da palavra e através daquilo que nós ouvimos na casa de Deus, nas nossas reuniões. Então você é sempre exclusivo para Deus, porque Deus quer ensinar você. A unção que você precisa também está muito bem sintonizada. É esta, a unção que vem sobre a família. Porque poder é muito bom andarmos envolvidos com essa graça de Deus que se materializa todo o tempo conosco da unção. É muito importante. Mas os princípios que são aplicados dentro da nossa casa, que ninguém vê, é o que vai refletir lá fora. Então, eu quero que você abra a Bíblia comigo. Você vai ler em Eclesiastes, capítulo 4. Sueli, mais uma vez eu te amo, viu, querida? Aleluia. Eclesiastes, capítulo 4. Oito em diante. Isto é, 4:8 em diante. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma aos bens da vida? Também isto é vaidade, enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. E aí, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu quero falar sobre um assunto que Paulo disse: por esta causa eu me coloco de joelhos. É pela família cristã, pela família na qual nós convivemos. É o nosso objetivo não querer trazer um retrato perfeito das coisas, porque nós sabemos que vivemos num mundo em que as experiências acontecem. Há falhas, há pressões, há provas, há dificuldades que devemos passar. Mas uma coisa eu quero afirmar:
que o casamento é plano de Deus. Sempre funcionou, funciona até os dias de hoje. Porque Deus não iria criar nada falido. É isto que o homem e a sociedade de hoje quer, reverter os valores e levar falência para a instituição chamada casamento, a instituição chamada família. E nós precisamos saber que o casamento e a família não nasceu falida, de forma alguma. Esses adjetivos negativos, malignos, provêm da cabeça de Satanás, que tem inculcado nos corações de pessoas que estão vivendo sem princípios, ou querem viver sem valorizar a família. Pelo contrário, Deus fala nos Salmos que o solitário, ao aceitar a sua graça, ou trazendo nos termos modernos da graça, ao aceitar em Cristo, Ele faz que esse solitário não viva mais sozinho, mas vive em família. E nós podemos dizer aqui, a sua família, aonde você vive com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais, com os seus irmãos, com a família de Deus, que é a família cristã. Então nós precisamos entender muito disso. Outra coisa importante, dentro dos princípios que nós ensinamos aqui sobre a família, primeiro valor que você precisa entender, valorizar, temer e colocar em primeiro lugar, é Deus. Deus em primeiro lugar. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Então é Deus em primeiro lugar. Aí vem a família. Porque a família é ideia de Deus, foi constituída por Deus. Então você que é solteiro, você percebeu o que eu li? Ai do homem. Mas no contexto, os versículos anteriores do capítulo 4 fala que o homem que não tem uma família, ele trabalha e o seu trabalho não é valorizado, ou se tem, gasta. Para quê? Possuir alguma coisa. Vai repartir com quem? Aí o sábio rei Salomão, ele começa a construir o pensamento. É bom sermos dois do que um. É melhor sermos dois do que um. Para trabalhar, para ganhar, para enfrentar os inimigos e também para estarmos aquecidos dentro do amor, dentro da convivência conjugal, dentro daquilo que Deus tem proporcionado para que nós possamos desfrutar dentro do casamento, que seria o amor, o aconchego, a vida sexual. Porque se fizermos as coisas erradas, isso vai trazer consequência para os nossos casamentos. Então, a Bíblia diz, como um vai se levantar? Ele precisa de ter o companheiro ou a companheira para ajudar. Então, você solteiro, saiba que nós não cobramos de você para você seja casado. Mas a Bíblia diz que casar é a aspiração de todo homem e de toda mulher. Agora, aqueles que escolhem ser solteiro por decisão própria e mantêm o domínio próprio para manter uma vida de santidade, ou vai casar um pouco mais tarde, é uma opção sua. Porque a escolha do seu namorado para se casar, seu noivo, da sua noiva, é uma opção sua, não é de Deus. Deus quer que você escolha para você ser bem-sucedido dentro daqueles que estão associados à mesma fé que você tem. Para que não seja um casamento misto e não seja alguma coisa que venha atrapalhar os seus planos futuros, um jugo desigual. Aí você não sabe por que o seu casamento não dá certo. E quando as pessoas tomam essa decisão, é claro que o primeiro ponto, o jugo desigual, é aquele que vai trazer dificuldade, vai ofuscar você. Mas Paulo também fala que aqueles que querem casar devem também aprender a conviver com aflições, com dificuldade, com sucesso, administrar coisas grandes, coisas pequenas, e passar dias bons, dias maus, porque isto é a vida natural. Mas quando nós temos o tempero
da nossa vida, que é cristã, que é a palavra, que é o Espírito Santo, nós podemos comer o melhor dessa terra, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, e dizer para este mundo: você não dita normas para nós. Quem dita normas para o povo de Deus é a palavra que santifica a nossa vida. Meu irmão, porque quando nós falamos sobre casamento, família, ou falamos alguma coisa que adverte você contra o pecado, não fique zangado. Quando acende um amarelo para você, quando acende um vermelho, pare, escute, ouça Deus falando com você. Sabe por quê? Porque depois que entrou no casamento, para sair, tem que sair com honra. Cristão é aquele que contrai uma aliança e mantém a aliança até o fim. Se for surpreendido, isso são casos excepcionais, que nós nem vamos cogitar nessa mensagem. Mas aqueles que estão muitas vezes surpreendidos pela vida e chegam na igreja, que é um grande hospital, nós vamos recolher você com muito amor, porque cada caso é um caso, e todos os casos precisam de uma atenção divina, do pastor, do ministério e o amor que acolhe. Porque o amor da igreja, o amor revelado em Cristo, não é para acusar nem condenar, mas é para perdoar, acolher e integrar. Esse é o mistério que muitas vezes as pessoas querem falar como mistério e que não quer apresentar. Mas devemos apresentar abertamente, que as pessoas saibam. Todos são amados do Senhor e precisam receber. Porque aquele que nos deu instrução, nos deu um manual. É a Bíblia. A Bíblia. Ah, meu irmão, se não fosse tão importante o casamento, se não fosse tão importante o casamento, não teria uma família nos céus. Se não fosse tão importante o casamento, Deus não iniciaria no jardim do Éden, no lugar de santidade, de pureza, e realizando primeiro o casamento de Adão e Eva. Se não fosse tão importante o casamento, ele não observava que deveria manter aquilo que era original, aquilo que é puro. Então o casamento, ele parte do princípio que ele é puro. Ele parte do princípio de unir um homem e uma mulher. Não duas mulheres, não dois homens. Parte do princípio do que diz a Bíblia. A Bíblia diz que o casamento é para o macho e para a fêmea. E a Bíblia diz que é dessa maneira que nós vamos preservar a família e aumentar a família e crescer com a família. Esse é um princípio. Isso não é discriminação. Isso não é. Mas isso é uma observância que você precisa ter, sabendo que Deus te criou originalmente, homem e mulher, e deve avançar dentro desse princípio. Quantos me entendem, diga glória a Deus. A base de tudo é o casamento, é a família. É a base. Então nós vamos insistir com isso. Memorizar, falar de novo, repetir, que a base de uma igreja é a família. Que a base de uma igreja é levar os nossos jovens a ter um casamento decente, honrado e santificado. Levar as nossas crianças a ter os mesmos princípios. E eu sei que muitas vezes, dentro dessas adversidades da vida, crianças observam a aflição dos pais e depois não querem nem mais se casarem, porque acham que é um inferno. E nós temos que entender, nós temos que apresentar que casamento e família é a coisa mais sagrada criada por Deus, e há um pacto nisso. Jesus, se não fosse assim, o ministério de Jesus não iniciaria sendo convidado para um casamento em Caná da Galileia, e ali ele fez um milagre. Se não fosse tão importante, não vai terminar todas as coisas com o casamento do noivo, que é Jesus, e a igreja encontrando nos ares, no arrebatamento. Então tem princípio, tem meio, tem fim. Começa com o casamento. A metade do tempo do resgate de Deus para salvar o homem foi em Jesus. Foi através também de uma afirmação sobre o casamento.
E o final de tudo, nós falamos sempre disso, do casamento da igreja com o noivo, que vai se encontrar nos céus. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que partir desse princípio. Casamento é importante, casamento deve ser tomado com responsabilidade. Namoro tem que ser tomado com responsabilidade. Não está no script, mas eu tenho que falar. Não tem esse negócio de ficar. Cristão não fica. Cristão não fica. Nós temos que aprender que dentro do sistema da vida, nós precisamos raciocinar e pensar como a palavra diz. A palavra, ela é pura para os puros, porque o descrente, tanto a mente como a consciência, corrompe-se. Então nós temos que entender que os nossos jovens é aquilo de melhor que nós temos. Amém? E dentro desse princípio, eu quero incentivar vocês a se casarem no Senhor, como diz Paulo. Então, se o casamento é uma ordenança divina, se o casamento não é uma questão de sociedade, não se casa porque a sociedade inventou. O casamento não é uma tradição, não é uma cultura. O casamento é um princípio. É um princípio. Quantos têm filhos aqui? Fala a verdade. Que maravilha, eu fico emocionado de ver os nossos pais conduzindo a filha até o altar. Eu tive o privilégio de casar todos os meus 3 filhos. Por que isso? Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena o sacrifício. Vale a pena a renúncia. Vale a pena investir na família. Vale a pena investir na tua criança. Vale a pena investir na sua juventude. Vale a pena. Mas, meu irmão, uma coisa eu te digo, seja prudente para entrar num casamento, porque casamento não é só aquela emoção da atração que te atraiu pela sua noiva ou pelo seu noivo. Isso é paixão, isso é eros, isso é coisa da carne, que é bom demais dentro do casamento. Não é verdade? Agora só que depois que passa o embalo, a coisa complica. Aí a mulher vai falar o que ela pensa de você, o que você vai falar, o que pensa da mulher, e muitas vezes se a convivência não for muito boa, os desajustes vão começar. Por isso que a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. Você vê, todos conhecem corda, né? Aquelas cordas de nylon. Se você compra uma corda de 3 dobras, ela vai medir a capacidade do peso que ela vai sustentar. Você projeta para carregar 200 quilos, ela segura. Se você projeta para ela carregar mais, ou medir, ou amarrar, ela vai conseguir, porque ela tem resistência, ela não rebenta, ela foi calculada para isso. E quando a gente fala que o cordão de 3 dobras não se rebenta, é porque está unindo o homem, está unindo a mulher e a participação de Deus. Está unindo o homem, está unindo a mulher e a participação do Espírito Santo. Está unindo o homem, está unindo a mulher e a participação dos filhos. Meu irmão, o cordão de 3 dobras é a capacidade de um lar fundamentado em Deus. Mas nós não podemos ser hipócritas. Casamento dá trabalho, tem momentos de crise, tem momentos de acerto, tem momentos de ajuste, mas se você não tiver esta graça de ter o cordão de 3 dobras, o seu casamento rui, o seu casamento cai. Nós não queremos que isso aconteça, mas o cordão de 3 dobras é para sustentar, é para você andar no caminho, seguramente nas mãos de Deus. Porque quando você está nesse caminho, você começa a viver, não uma aventura, você começa a viver o desfecho daquilo que Deus criou para você. O Senhor é aquele que sustenta, dirige, fortalece. O lar cristão, aonde Jesus está, ele não se arrebenta. Aí se cumpre o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7. Vem ventos impetuosos, vem mar revolto, vem situações das mais difíceis, bate contra a casa que tem alicerce e não derruba.
porque ela está num cordão de 3 dobras. Ela foi preparada para ser sustentada com esta força. Porque uma das coisas que o inimigo quer é derrubar a família, é derrubar o marido, é derrubar a mulher. E é bom lembrar que a mulher está na mesma posição de igualdade do homem. Porque quando a palavra fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso não é uma submissão incondicional, uma submissão cega. Nós estamos num tempo hoje que todo mundo é muito esclarecido. E a mulher e o homem são salvos individualmente. Porém, o casal precisa ter uma boa representação. É claro que vai ter juntos, vai se amar, vai planejar a família, vai ter filhos, vai ter um monte de coisa, mas vai ter problemas para resolver também. É nessa hora que precisa calma. É nessa hora que precisa você ceder um pouco. É nessa hora que você precisa começar a desfrutar daquilo que você aprendeu, que Deus, estando no lar, Ele vai constituir o seu lar fortificado para ser uma vencedora. E muitos dizem, não, você nasceu para sofrer mesmo. Você casou, você vai sofrer, você tem que se sujeitar a tudo que o marido te impõe, ou você tem que se sujeitar a tudo que a mulher... Porque tem homem que governa a sua casa e prevalece com a palavra, é sacerdote e é abençoado. E tem mulher que é abençoada, também edifica a sua casa com alegria e tudo mais. Mas tem outras que são general. E o homem perdeu a sua liderança, porque perdeu a sua credibilidade. Não é o sacerdote do lar, não avança dentro dos princípios cristãos. Isso faz com que a mulher e os filhos percam a confiança. Então, nós que somos homens temos que acordar. Nós vamos entrar com essa autoridade, mas a autoridade não é subjugar ninguém, não é destruir ninguém. A minha mulher não é minha inimiga, eu posso discordar dela, ela pode discordar de mim. Não é verdade? E em casa todo mundo é constituído em líder. A minha filha é líder, meus filhos são líder, ela é líder e eu sou líder. Então você imagina que nós temos que ajustar as ideias. Não é verdade? Mas isso não pode nos tornar inimigo. Nós somos um casal. Podemos pensar diferente naquilo que são coisas que podem pensar diferente. Mas na hora de decidir, os dois precisam decidir unicamente naquilo que é o melhor para a família, o melhor para as coisas que vamos viver. Só que nós vivemos uma circunstância muito forte. As coisas acontecem muito rapidamente. E o inimigo, ele fica no estreito, querendo as nossas falhas, querendo a nossa precipitação, querendo retirar a nossa confissão. Ele quer que você fale que o seu casamento não vai bem. Ele quer que você fale em divórcio. Ele quer que você fale em separar da mulher, a mulher separar do homem. Eu falo para você, não faça isso. Não tem permissão de Deus para fazer isso. Precisa ter orientação de Deus. Como que pode o pastor dizer, um separa, outro casa? Não. Nós estudamos as situações que estão já em problemas que precisam ser resolvidos. Mas os que não tiveram ainda essa experiência negativa, nós construímos para que volte a ter aliança e ter uma decisão em Cristo. Agora, desculpa aqui. Eu não posso imperar da tua vida. Eu não sou fiscal da tua vida. Eu não vivo dentro da tua casa. Eu não vou ficar fiscalizando ninguém. O pastor e os líderes têm a orientação de Deus de levar os princípios. E você, baseado nesses princípios, você passa a ser uma pessoa vencedora. Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Pastor, o meu cordão se arrebentou. Isso é sério. Porque vai ter prejuízo. Quando quebra essa corda, essa sustentação, prejuízos vêm. Então, meu irmão, vamos ser prudentes. Vamos ser prudentes. Vamos levar a nossa convivência familiar com espiritualidade. Porque quando a pessoa é jovem, tudo é brincadeira para alguns, tudo é bom, tudo é fase da juventude. Alguns falam, não, você tem que viver a vida. Não,
Viva a vida com responsabilidade. Se errou, assume o erro. Se falhou, assuma o que fez e parta para uma reconstrução. Eu digo para você, Deus não criou nada falido. Declara comigo, Deus não criou o casamento para falir. Deus criou o casamento em amor para unir homem e mulher. O cordão de 3 dobras não se arrebenta. O cordão de 3 dobras não se arrebenta. Então Deus já olhou e disse, é bom que o homem não esteja só. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem não está sozinho. E Deus olhou e viu que precisava conceder ao homem uma adjutora, uma mulher que vai compor com ele a vida. Foi feito isso. Isso é lindo. Isso é uma expressão do amor de Deus tão grande. Olha, quantos pais nós temos aqui? Já gerou filho? Quando você vê o filho na maternidade, meu irmão, a coisa mais linda que tem. Muitas vezes a criança está com a carinha amassada, mas é lindo. Outros nascem até dando risadinha, o outro vermelho, mas a gente chega e fala, mas que lindo meu filho é lindo. Meu irmão, é lindo mesmo, é um processo de Deus. Nasceu de uma maneira sobrenatural. Nasceu de uma maneira sobrenatural. Tem o seu DNA, mas pela graça que você tem pela fé, vai ter o DNA de Deus. Porque a fé constrói. A fé, ela constrói o casamento. A fé constrói o seu namoro. A fé constrói o seu noivado. E a fé te dá sonhos para você pensar. Não venha se basear em corda que se arrebentou. Não venha ter justificativa naquilo que não deu certo. Olhe para os casamentos da igreja, dos jovens, daqueles que estão dando certo, daqueles que podem ser exemplos para você. E você que também teve um acidente, entra no navegar do Espírito e você se torne padrão do fiel, porque Deus reconstrói história. É esse o segredo do amor de Deus. Dentro do casamento, é o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta. A partir desse princípio, nós podemos entender que muitos falam assim, há tempo, ou melhor, o tempo cura. Não, o tempo não cura. O tempo não cura. O tempo não tem elementos terapêuticos para curar. Não. Quem cura, meu irmão, é muito sério isso, quem cura é Cristo. Deixa Cristo entrar na tua casa, deixa Cristo entrar no seu casamento, deixa Cristo nortear a tua vida. Ele cura as feridas daqueles passados, da onde você nasceu, porque nós não cremos em maldições hereditárias. Porque se você aceitou Jesus como Salvador, foi um rompimento, nasceu de novo, rompeu com o passado, e você passa a viver uma vida vitoriosa. Não se espere mais no passado, naquilo que não deu certo. Naquilo que não deu certo, não mexa mais. Eu vou te contar uma história que está na Bíblia. Uma mulher chamada Ana, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 18, uma história linda que ali está. Está falando de uma mulher, mas eu vi aqui na propaganda da Musa, você pode ser uma Ana também. Quantas mulheres nós temos aqui? Mulheres, levanta a mão. Sábado, dia 11, às 16 horas, é o dia da mulher. É o seu dia. Meu irmão, as mulheres têm que se levantar na igreja com autoridade. Eu vou contar uma história aqui, que é uma história, rapidamente, que o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta. Ana casou com um homem chamado Eucana. E ele amava Ana. Essa mulher era a mulher da sua vida. Pensa bem, será que Ana não estaria feliz, lembrando do seu casamento, quando ela compareceu perante o sacerdote,
para se casar, e o sacerdote abençoou, na bênção do Velho Testamento: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. E começa a ministrar a bênção sobre ela. Ana, você aceita Eucana como o seu esposo aceita. Eucana aceita. E a coisa começou a funcionar muito bem. Que sonhos lindos tinha Ana. Ela queria gerar filhos. Naquele tempo a mulher vitoriosa, a mulher que estava dando assim a expressão para o marido, é aquela que gerava filhos para dar continuidade. E Ana, ela era estéril. O casamento, alguns anos aconteceram e ela percebeu que ela não gerava. Essa mulher ficou amargurada. Essa mulher ficou com um espírito de ansiedade. A Bíblia diz que ela ficou perturbada. A ansiedade era tanto de gerar filhos e não dava certo. E aconteceu que está na lei de Moisés e uma permissão que a mulher que não gerasse filho, a primeira esposa, o homem poderia apresentar a situação para o sacerdote, para o ancião, e pedir a segunda esposa para casar-se e gerar filhos. E compartilhar o lar. Isso estava na lei. Hoje não, só para você saber. Ninguém riu aí, né? Meu irmão, a Bíblia diz hoje no Novo Testamento que nós somos marido de uma só mulher. Isso acontecia lá no Velho Testamento. Mas os problemas eram maiores. Não era problema de uma e de um. Era problema de duas. E aconteceu que casou-se com Penina. E essa mulher rapidamente começou a gerar filhos e filhas. E a Bíblia diz que Ana começou a estar amargurada. E todos os anos eles iam perante o Senhor em Siló para apresentar sacrifícios a Deus, da vitória, do que eles ganhavam, dar os dízimos. E diz a Bíblia que Eucana era um homem temente a Deus e dava a porção de Penina e dos filhos. Mas porque amava tanto Ana, que ele dava a porção dupla para ela. Mas ela não gerava. Enquanto ela ficou enfraquecendo o seu casamento, a pressão passou para dentro do seu lar. Penina, diz a Bíblia, caçoava dela, zombava dela. E essa mulher entrou na esfera da carne. E ela ficou apavorada com isso. E não estava bem. Ficou triste, chorava, possivelmente deprimida. Mas quando a pessoa entende que para ter um cordão de 3 dobras, a pessoa tem que se levantar por dentro, a pessoa tem que ter fé, exercer, falar da confissão. Essa mulher, diz a Bíblia no versículo 7, que ela se levantou, chorou e fez uma oração a Deus. Eu não quero mais ter essa vida angustiada desse jeito. Eu quero gerar filho para o meu marido. E a Bíblia diz que chegou o momento dela ir novamente, era uma vez por ano, ia em Siló para apresentar sacrifício. E aquela mulher foi, com o ventre absolutamente estéril. E ela mudou uma decisão. Quando você fortalece a dobra do seu cordão, isso é dependência de Deus. Quer ter um lar que vai ser fortalecido, existe queixas, existe desgastes, existem situações difíceis, mas se você quer mudança nisso, começa a depender de Deus e orar pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, e aplicar a palavra, e deixar a palavra mudar o teu coração, porque muitas vezes o homem é duro demais, a mulher é dura demais, os filhos, e nós precisamos entender que para o cordão ficar intacto, não se quebrar, nós temos que depender de Deus. Ela viveu uma pressão muito grande, mas a atitude dela mudou, porque ela entendeu que se depender de Deus, o cordão fortalece. Se depender de Deus, a ligadura fortalece. Se depender de Deus, Deus fertiliza o ventre.
Nós temos casos na igreja de pessoas que eram estéril. Médico disse, não vai gerar. Mas a oração, a fé, materializou, gerou, fertilizou e a criança nasceu. Glória a Deus. Porque quando é fé, as coisas acontecem. Então, essa mulher começou a tomar posições diferentes. A primeira foi a pressão, mas a segunda foi a precisão. Pastor, por que precisão? No tempo de crise dela, ela começou a mudar-se por dentro e mudar as atitudes. Talvez você esteja enfrentando problema no relacionamento e precisa reconstruir. Está faltando amor, está faltando conversa, está faltando algumas coisas. E muitas vezes isso é a dureza do nosso coração que tem proporcionado essas coisas dentro do nosso lar. Então nós precisamos ter precisão. Como? Fazer como Ana. Orar ao Senhor e mudar as atitudes. Ela foi e mudou a sua atitude e foi orar. No dia de apresentar ao Senhor o que ela queria. Ela se envolveu tanto com a sua petição que o sacerdote Eli, na época, ele olhou para ela e achou que ela estava embriagada. Mas depois ela disse para o sacerdote, não, eu estava envolvida com a minha oração, estava envolvida com o Senhor. E uma coisa eu pedi ao Senhor, e ela pediu para o sacerdote. E a Bíblia diz que o que ele disse para ela, vendo uma atitude que foi mudada no coração, está aqui no versículo 16. Eu vou ler o 15. Porém, Ana respondeu, porque ele falou que para ela que ela estava embriagada. E Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ó a precisão, ó o bisturi de Deus na vida dessa mulher. E ela disse, ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi a seu caminho, comeu, porque ela não estava comendo mais. E o seu semblante já não era triste. Aquele momento mudou a vida dela. Meu irmão, você sabe que muitas vezes as crises atrapalham. Teve um homem chamado Martim Lutero. Ele estava impressionado pela igreja. Esse foi um reformador da igreja, aonde ele compreendeu que justificação é pela fé. Ele estava angustiado quando ele leu esse versículo no livro de Ana, no livro de Samuel, capítulo 1. A vida de Lutero mudou, ele levantou a sua cabeça, encheu-se de alegria e ele se tornou o reformador da igreja. Hoje nós estamos aqui com esses valores reformados, com fé autêntica e genuína, dado a este homem chamado Martim Lutero, que teve uma experiência ao ler esse texto. Ele também estava, ela não comia, não bebia, chorava, mas a partir do momento que foi precisa na confissão e foi precisa naquilo que tinha, ela ganhou vitória. E qual foi o prêmio dessa mulher? Qual foi o prêmio? O prêmio é que passou um ano, aquela criança que não vinha, começou a crescer dentro do seu ventre. No ano seguinte, ela nasceu. E chamou-se Samuel. Chamou-se Samuel. É de Deus. Chamou-se Samuel. E ela disse, eu fiz um compromisso com Deus. Depois que desmamar a criança, eu vou entregar para o Senhor. O Senhor me deu, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Essa mulher teve uma premiação. Porque o cordão de 3 dobras conseguiu vencer aquela situação que era indelicada, que era desconfortante para ela. Não foi só essa mulher que teve esse desconforto. A mulher de Abraão também, Sara teve. E outras, porque eram estéril e precisava do milagre de Deus.
e a que tinha filho, caçoava, fazia chacota. Essa mulher passou a levar na casa do Senhor uma criança e entregou. Esse homem chamado Samuel, diz a Bíblia no capítulo 3 de Samuel, o menino crescia em estatura, em sabedoria, e ouvia Deus falar. Meu irmão, quer mudar o seu casamento? Cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Meu irmão, um dos conselhos que nós temos ministrado e aprendido dentro do casamento brindado. Eu estava lendo uma história, para você vencer problema. Existe algo importante que nós lemos lá numa historinha, chamado Beba a Santa Água. Beba a santa água. Fique tranquilo, eu não vou orar pela água agora. Há uma história que nós contamos dentro do casamento brindado, que havia um vilarejo onde as contendas conjugais aumentavam frequentemente. Era constante. E um lugar pequeno, todos sabiam do confronto dos casais e das brigas. E cansada das brigas com o marido, uma esposa foi se aconselhar com um sábio homem que morava naquele lugar. E ela perguntou: o que devo fazer para acabar com as discussões com meu marido? Perguntou. O velho sábio lhe deu uma garrafa de água e disse: esta água é santa. Toda vez que seu marido começar a discutir, beba um pouco. Toda vez que o marido começar a discutir, beba um pouco. Vice-versa. Mas é preciso mantê-la na boca por 10 minutos antes de engolir. E diga a todos os seus vizinhos e as suas amigas com o mesmo problema e faça igual. Em pouco tempo, ninguém mais discutia naquela vila. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardio para falar. O que sair da nossa boca seja temperado, seja filtrado pelos princípios de Deus. Tanto eu e você estamos no mesmo plano. O cordão de 3 dobras não rebenta. Por quê? Porque nós temos um casamento aonde fomos instituídos por Deus. Se você casou no buffet ou casou na igreja, tem o mesmo valor. Mas se você crê no seu casamento e sabe que Deus te abençoou, você foi abençoado com todas as sortes de bênção. E se você chegou na igreja e você teve uma experiência com Cristo e é casado, pelas ministrações, pela tua confissão, você tem renovado as suas alianças, porque a palavra da fé que opera em mim, opera em você e opera em toda a família. E eu vou terminando dizendo: Deus tem vinho novo para você. Ah, se o teu casamento está faltando um pouquinho de tempero, está faltando um pouquinho de coisas novas, dentro da palavra, dentro da cordialidade, da fraternidade, do amor, um pouquinho mais de tempero, comece a orar pela sua esposa, comece a orar pelo seu marido, e muda você que está orando por ele. Mude primeiro, para que as coisas aconteçam de uma maneira benéfica, e as coisas possam fluir, porque você não casou para perder. Desculpa se muitas vezes você está aqui e teve um problema como esse. A mensagem não está direcionada exclusivamente para você. A mensagem está direcionada para que as famílias se fortaleçam. É que haja conserto, que haja reconstrução, que haja um mover de Deus em todos os sentidos e os problemas sejam resolvidos. Porque a oportunidade dessa noite não é para você cair na unção. É para você colocar o seu casamento diante de Deus. É para você colocar a tua família diante de Deus. Quantos aqui têm filhos que não são crentes? Levanta a mão. Nós podemos orar para os filhos se converter. Quantos aqui têm maridos que não são crentes? Levanta a mão. Nós podemos orar para eles se converter. Quantos aqui temos mulheres que não são crentes? Nós podemos orar para que eles se convertem. Quantos problemas podem surgir, mas nada é impossível. Nós estamos entrando num limite de fé, num grau de fé, num desenvolvimento de fé, num aperfeiçoamento de fé, em que Deus está dizendo: o cordão de 3 dobras é o teu escudo de fé, para você resistir nos dias maus.
para você fortalecer a tua vida. E eu quero nessa noite dizer para você, fortaleça o seu noivado com a graça de Deus. Se você deseja casar e ainda não tem o namorado, não tem a namorada, não seja precipitado para ficar com qualquer moça ou qualquer moço. Eu não estou dizendo em termos de qualquer. Eu estou dizendo de escolher precipitadamente. E se você está casado, é essa a tua esposa. Não adianta querer galantear outra, porque é essa mesmo. Entendeu? Não adianta você querer achar que a outra vai achar que você é bonito. Não adianta. Não adianta, isso terminou. E não adianta que Deus vai ouvir uma oração, Deus substitui meu marido, Ele não vai ouvir. Deus substitui minha mulher, Ele não vai ouvir. Essa oração Ele não ouve. Quem está em condição de escolher, escolha agora. Quem vai escolher é você. Agora, eu estou aqui para abençoar. Chamamos o Ministério do Louvor. Nós vamos cantar esse louvor para a família. Quantos me entenderam essa mensagem? Você foi abençoado? Eu quero que você envolva-se na unção que há no casamento. Ai, pastor, eu gostaria de gerar filhos e minha esposa não pode. Ou eu não posso gerar filhos. O milagre hoje vai acontecer na sua vida. Vamos ficar em pé. Mas você que é jovem, está correndo, não precisa correr não, filho. Nós vamos orar por você no seu lugar, você vai casar. Mas pastor, tem pessoa que procura a gente e fala assim, pastor, eu quero casar, gerar filho, porque Jesus vai voltar. Eu quero pelo menos casar, sentir esse gostinho gostoso aí. Você vai ver, você vai sentir que é bom. Pula que a piscina é quentinha. A água da piscina é quente. Agora uma coisa eu falo para você. Eu sempre orientei meus filhos, casem. Eu sempre oriento os jovens, case. Se inspire no casamento que está dando certo. Não fique olhando para aquilo que não deu certo. Nem do casamento dos seus pais, se porventura não deu certo. Ah, mas separaram, essa maldição não está sobre você. Tudo que você declarar, você pode colher. Agora eu sou daquele tipo de homem, do que diz a Bíblia. Deus não conhece. Eu sou desse tipo de pastor que diz que Deus não te conhece pelo passado. Deus te conhece pelo presente. Ele se interessa pela tua história. E a tua história vai mudar. Porque a unção de Deus, ela reconstrói história, casamento e torna você um homem e uma mulher feliz na presença de Deus. Quantos creem, diga amém. Amém. Faz essa oração comigo, depois nós vamos cantar. Deus, mais forte. Deus, é a minha oração. É o meu pedido. Reconstrua dentro da minha aliança, como solteiro, como casado, a palavra predominando. Deus, eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Casamento é muito bom e eu sei que eu vou desfrutar das bênçãos que o Senhor gerou para a minha família, no nome de Jesus.